A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Aqui você estuda conosco, meu caro ouvinte, os conceitos sobre a faculdade mediúnica, esse recurso natural de conexão, de comunhão com o mundo espiritual. Vamos dar continuidade aos estudos da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira, que aborda diversos conceitos, não só da mediunidade, como também da obsessão, o nosso compromisso de reforma íntima e moral perante o Evangelho de Jesus, qualificando este recurso natural. O estudo está embasado na codificação kardeciana e em diversas obras consagradas do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos no programa 1, módulo 1. Hoje vamos dar início ao tema 7, classificação da mediunidade. Efeitos físicos. É importante ter entendimento claro e abrangente relacionado a dois conceitos usuais à prática espírita. O que é médium? Instrumento humano de que se servem os espíritos desencarnados para se comunicarem. E o que é mediunidade? A faculdade psíquica inerente ao ser humano, manifestada em diferentes graus e tipos. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade. Mas, meu caro ouvinte, o espírito, o indivíduo, pode servir de intermediário, ou seja, agir como médium, somente no plano físico? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Enquanto faculdade psíquica, a mediunidade acompanha a evolução intelectual e moral do espírito e se manifesta em qualquer plano de vida, físico ou espiritual. Como instrumento de melhoria do ser humano, entre tantos disponibilizados pelo Criador, a mediunidade pode desenvolver-se gradualmente, ao longo das reencarnações sucessivas, ou adquirir a feição de compromisso ou de missão previstos no planejamento reencarnatório. Então, meu caro ouvinte, este desenvolvimento, tanto intelectual quanto espiritual, e também moral do espírito, torna-se patrimônio em que em qualquer plano da vida será exercido naturalmente, desde que o médium assim se propõe ao trabalho. Neste aspecto, a proposta do Espiritismo é a de esclarecer e educar o médium, à luz do conhecimento espírita, presente nas obras codificadas por Allan Kardec, assim como a vivência do Evangelho de Jesus. Jesus e Kardec representam os fundamentos da prática mediúnica, em particular, e do Espiritismo em geral, conforme a feliz expressão de Emmanuel. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida,
Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Você vai encontrar, meu caro ouvinte, estes dizeres de Emmanuel na obra Opinião Espírita, em seu capítulo 2, do médium Francisco Cândido Xavier, o autor Emmanuel. Outro ponto não menos importante é o fato de não existir um tipo de mediunidade mais importante que outro. Todos são úteis e necessários, por serem concessões divinas voltadas para a edificação do ser humano, como ensina o apóstolo Paulo. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo cada um dos seus dons conforme lhe apraz. Então é muito clara essa apresentação de Paulo de Tarso, quando ele vem nos apresentar a diversidade das faculdades mediúnicas, mas a importância no conjunto da ação tem as mesmas equivalências nos seus potenciais, nas suas representações, na sua importância. Então acaba que aquele que usa a palavra ou apresenta o recurso das condições de efeitos físicos, das curas, se destaca mais por ser mais evidente, mas todos os outros médiuns são igualmente importantes. Portanto, aquele médium que trabalha em uma coletividade, uma reunião mediúnica, e não se vê expressivamente, ostensivamente realizado na apresentação da sua faculdade, não se sinta diminuído, porque a presença de todos forma esse feixe de amor, e sem esse conjunto, sem esses elementos, o efeito, a condição da comunicabilidade não estaria em condições favoráveis. Esta passagem, meu caro ouvinte, de Paulo de Tarso, está em sua primeira epístola ou carta, que quer dizer a mesma coisa, aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 1 e de 4 a 11, segundo a Bíblia de Jerusalém. Segundo a codificação espírita, a mediunidade é classificada de acordo com a natureza dos efeitos que a manifestação dos espíritos produzem, físicos e inteligentes, ou intelectuais. Vamos começar pela mediunidade de efeitos físicos. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de corpos sólidos. O efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa, por sua comodidade, o móvel mais utilizado, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômenos. Este trecho, meu caro ouvinte, são palavras de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, em sua segunda parte, capítulo 2, item 60.
E é muito importante, meu caro ouvinte, nós entendermos essa chamada invasão organizada das cortes celestiais, dos espíritos designados por Jesus, os espíritos superiores, que utilizaram-se de outros espíritos menos avançados na condição de hierarquia moral e espiritual para fazerem-se uso dos recursos do ectoplasma e desempenharem a conexão com as pancadas, usando então aí o encarnado, a tipologia, para fazer os códigos de acordo com as pancadas. Então, por que os espíritos usaram primeiramente os efeitos físicos nas mesas e não se comunicaram diretamente pela psicofonia ou pela psicografia? Para que os detratores, que os espíritos já sabiam que estariam de prontidão, não jamais pudessem apresentar a condição de que os espíritos estavam usando do pensamento do conjunto para se manifestarem, e sim da individualidade presente como habitante do mundo espiritual. A mediunidade de efeitos físicos, muito comum à época de Kardec, abrange uma vasta categoria de fenômenos que podem ser produzidos espontaneamente, à revelia do médium, ou com a colaboração consciente deste. Os médiuns de efeitos físicos são fornecedores naturais de ectoplasma, também chamada de força nervosa por Allan Kardec. É um fluido vital, substância considerada um subproduto do fluido cósmico universal. O espírito de André Luiz presta algumas informações a respeito do ectoplasma, substância imprescindível às materializações e transportes de objetos e de espíritos. Então, esse recurso que os médiuns de efeitos físicos exalam com mais propriedade, com mais intensidade, sem que às vezes o médium saiba, está sendo utilizado por outras entidades, quando a mediunidade não é atribuída a um propósito. Então assim aparecem os fenômenos de efeitos físicos nos lares, de movimento, de quebra de copos, movimento diversos de objetos, rachaduras em materiais diversos, sopros, apresentação de vultos e outras interseções que ocorrem por conta do uso inadequado ou porque o médium ignora a sua faculdade e não tê-la dado destino e propósito dentro de uma condição da própria necessidade que ele tem de exercer a sua faculdade. Vamos continuar estudando a mediunidade de efeitos físicos já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos abordando o tema de número 7, Classificação da Mediunidade e Efeitos Físicos. Quando Allan Kardec iniciou suas pesquisas e investigações das mesas girantes, das batidas provocadas por fenômenos físicos, então ele reconheceu os habitantes do mundo espiritual e passou a entrar em comunicação reconhecendo a necessidade de uma condição, de uma substância intermediária necessária para estabelecer essa conexão. Essa substância é um subproduto do fluido cósmico universal, exalada com mais abundância pelos médiuns de efeitos físicos, denominada ectoplasma, em que André Luiz vai nos trazer a sua apresentação.
na obra Nos Domínios da Mediunidade, em seu capítulo 28, quando ele escreve: o veículo físico começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, expelida através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se, igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Então André Luiz, que estava presente em uma casa espírita, numa reunião de materialização, o médium de efeitos físicos estava cuidadosamente assistido e todo o recurso de assistência estava em foco a exteriorização dessa substância intermediária, chamada ectoplasma. As manifestações físicas mais simples são os ruídos, que significam noises em inglês, mas há muitos outros: pancadas em móveis, portas ecoadas no ar, surgimento, deslocamento e desaparecimento de objetos, escrita direta em papel, parede, pedras, etc., sons e vozes audíveis em determinado recinto ou na atmosfera, materialização de espíritos e de objetos. Ruídos, pancadas e pequenos deslocamentos de objetos são manifestações simples, mas que devem ser averiguados com cuidado. É principalmente neste caso que se deve temer a ilusão, já que uma porção de causas naturais pode produzi-los. Esta orientação, meu caro ouvinte, está no Livro dos Médiuns, em sua segunda parte, o capítulo 5, item 83. Então, meu caro ouvinte, por conta desse propósito maior da apresentação dos próprios indivíduos do mundo espiritual a se fazerem reconhecidos, em que tínhamos Allan Kardec como o missionário a trazer para nós a comprovação, através do surgimento da ciência espírita e dos recursos de efeitos físicos, a comprovação desses habitantes, que entraram em comunicação com Allan Kardec. E ele passou então a fazer as perguntas que então surge a doutrina espírita em função de todo esse trabalho meticuloso, hercúleo, de muita coragem, de muito trabalho, de exaustão, de intensidade enorme para fazermos cada vez mais compreendido o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Instruções Psicofônicas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autores diversos, o capítulo 50, Observação oportuna. Amigos, saibamos receber a paz de Jesus. Sou a vossa irmã Ana Prado, humilde servidora de nosso ideal. Não há muitos anos, cooperei na mediunidade de efeitos físicos, na cidade de Belém do Pará, tentando servir ao espiritismo, não obstante minhas deficiências e provações. Adapto-me, porém, agora à mediunidade de efeitos espirituais, nela encontrando seguro caminho para a renovação com Cristo. Colaborei na materialização de companheiros desencarnados, na transmissão de vozes do além, na escrita direta e na produção de outros fenômenos.
destinados a formar robustas convicções em torno da sobrevivência do ser, além da morte. No entanto, ao redor da fonte de bênçãos que fluía, incessante, junto de nossos corações deslumbrados, não cheguei a ver o despertar do sentimento para o Cristo, o único processo capaz de assegurar à nossa redentora doutrina o triunfo que ela merece na regeneração de nós mesmos. No quadro dos valores psíquicos, a mediunidade de efeitos físicos é aquela que oferece maior perigo pela facilidade com que favorece a ilusão a nosso próprio respeito. Recolhemos os favores do céu como dádivas merecidas, quando não passam de simples caridade dos benfeitores da vida espiritual, condoídos de nossa enfermidade e cegueira. E, superestimando méritos imaginários, caímos, sem perceber, no domínio de entidades inferiores que nos exploram a displicência. A vaidade na excursão difícil a que nos afeiçoamos com as nossas tarefas é o rochedo oculto, junto ao qual a embarcação de nossa fé, mal conduzida, esbarra com os piratas da sombra, que nos assaltam o empreendimento, buscando estender o nevoeiro do descrédito ao ideal que esposamos, valendo-se para isso de nosso próprio desmazelo. Minhas palavras, porém, não encerram qualquer censura aos gabinetes de experimentação científica. Seria ingratidão de nossa parte olvidar quanto devemos aos estudiosos e cientistas que, desde o século passado, trazem a lume as mais elevadas ilações a benefício do mundo, mobilizando médiuns e companheiros de boa vontade. Minha singela observação reporta-se apenas à profunda significação do serviço evangelizador. Em nosso intercâmbio, porque o sofrimento, a ignorância, a irresponsabilidade, os problemas de toda espécie e os enigmas de todas as procedências constituem o ambiente comum da Terra, perante o qual a mediunidade de efeitos espirituais deve agir, renovando o sentimento e abordando o coração, para que o raciocínio não pervague ocioso e inútil, à mercê dos aventureiros das trevas, que tantas vezes inventam dificuldades para os veneráveis supervisores de nossas realizações. Favoreçamos sim o desenvolvimento da mediunidade de efeitos físicos, onde surge espontânea, nos variados setores de nosso movimento. Contudo, amparando-a com absoluto respeito e cercando-a de consciências sinceras para consigo próprias, a fim de que experimentadores e instrumentos medianímicos não sucumbam aos choques da sombra. Quanto a nós, prossigamos em nosso esforço persistente, ao lado do pauperismo e da aflição, da dor e da luta expiatória, que exigem da mediunidade de efeitos espirituais os melhores testemunhos de amor fraterno. Recordemo-nos de Jesus, o intérprete de nosso Pai Celestial, que em seu apostolado divino reduziu quanto possível os fenômenos físicos ante a miopia crônica das criaturas e aumentou sempre mais as demonstrações de socorro à alma humana necessitada de luz. Lembremos o grande mestre do "Vinde a mim, vós os que sofreis", e colocando-nos a serviço do próximo, esperemos que a curiosidade terrestre acumule méritos adequados para atrair a assistência construtiva de mais alto, porque somente pela pesquisa com trabalho digno e pela ciência enriquecida de boa consciência é que a mediunidade de efeitos físicos se coroará na Terra com o brilho que todos lhe desejamos.
assinou Ana Prado, meu caro ouvinte, trazendo-nos essa bela mensagem para refletirmos sobre a necessidade do uso do Evangelho diante dos fenômenos físicos, e não puramente os fenômenos tornarem-se tais que esqueçamos das nossas condições de trabalhadores compromissados com a própria consciência e a renovação moral que Jesus nos proporciona com o seu trabalho de amor em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.